E a Justiça do Rio Grande do Sul condenou o empresário Luciano Hang por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel. Hang foi considerado culpado por ter chamado Hickel de esquerdopata e sugerido que ele vá para Cuba num vídeo publicado nas redes sociais. A gravação, feita por Hang em 2020, ocorreu em resposta a um abaixo-assinado elaborado pelo arquiteto contra a instalação da Estátua da Liberdade, símbolo da loja Van, em Canela, no interior gaúcho. A pena de 1 ano e 4 meses de prisão foi substituída por uma indenização de R$36 mil. Também foi aplicada multa de aproximadamente R$208 mil. À decisão cabe recurso. E Luciano Hang gravou um vídeo comentando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Oi, pessoal. Estou sendo injustiçado por exercer o meu direito à liberdade de expressão. Há 4 anos, estamos construindo nossa loja lá em Canela, no Rio Grande do Sul, quando fomos instalar a Estátua da Liberdade com todas as licenças públicas necessárias. Um esquerdopata iniciou um abaixo-assinado dizendo que era contra a cultura local. Daí você vai olhar nas redes sociais dele, é um cara de esquerda e contra o progresso. Esse abaixo-assinado não foi reconhecido pelos próprios moradores de Canela. Foi assinado por pessoas que moram, inclusive, em outros países. A verdadeira vítima aqui é o progresso, que foi atacado por interesses pessoais e ideológicos. Tenho certeza que a justiça prevalecerá. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Hoje aqui me dando a honra de estar ao meu lado, minha querida. Boa noite. Vale lembrar, né, que nesse caso do Hang, o caso foi considerado improcedente no primeiro julgamento, em primeira instância, em Canela. Mas no Tribunal de Justiça, em segunda instância, então foi reformada a decisão que ocasionou aí nessa multa, né, de R$208 mil e uma indenização de R$36 mil. E lembrando também que o Luciano Hang segue com as redes sociais bloqueadas, né? Ele está impossibilitado de ter as contas nas redes sociais aqui no Brasil. Ou seja, ele é um perseguido político. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto. Querido Silvio Navarro, Caute, muito boa noite à nossa querida audiência. É uma notícia que incomoda bastante, porque nós começamos a voltar, né, nas páginas da humanidade em que esse tipo de perseguição, que dava cadeia, difamação, agora da cadeia, nós temos, né, nos nossos artigos 138, 139, 140, e por que eu sei eles de cabeça? Porque eu já usei muito esses artigos, os meus advogados já usaram. Difamação, calúnia, injúria, funciona no Brasil. Mas isso você vai lá na primeira instância e quem recorre e quem perde esses processos é uma multa, é um pedido de desculpas oficial, ou nas redes sociais, ou nos veículos, né? Eu já ganhei processos de difamação contra veículos grandes e eles tiveram que publicar o pedido de desculpa. Esse será o precedente agora? Cadeia? Então eu devo voltar para os meus advogados e pedir que eles peçam cadeia para essas pessoas que me difamaram? Esse será o precedente no Brasil? Então quer dizer que as pessoas que nos difamam agora nas redes sociais, nós vamos pedir cadeia para essas pessoas? Aqui nós não estamos de maneira alguma cerceando a liberdade de expressão e o campo dos debates, mas difamação, injúria, nós já temos muito bem estabelecidos o que acontece, o rumo do processo jurídico quando isso está em jogo. E cadeia não é o final desse processo. O ministro Alexandre de Moraes, naquela controversa história do vídeo de Roma, ele chamou alguém de bandido. Isso é injúria. Vale pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes? Ou agora qualquer um que critique ministros e figuras públicas, por exemplo, essas pessoas vão pedir cadeia? Cadeia. Isso é uma insanidade.
de novo, nós vamos questionar onde está a OAB para dizer: chega, a Constituição estabelece regras para todos os artigos da nossa Constituição, do nosso Código, da nossa cadeia de leis, do nosso processo jurídico. Virou insanidade. Você começar a colocar na prisão as pessoas que discordam de você ou mesmo que te xingam, isso é um regime totalitário dos piores que o mundo já viu. Talvez, então, se esse for o precedente e se o nosso campo jurídico aceitar isso como precedente, então talvez eu deva contactar os meus advogados depois do programa e começar a pedir cadeia para aqueles que me difamaram. Insanidade isso. Carlo Cauty, muito boa noite. Hoje de maneira remota aqui conosco em Oeste Sem Filtro. Cauty, seja muito bem-vindo. O Hang, em nota, ele começa dizendo que o Brasil é um país extremamente perigoso para um empreendedor. E aqui queria citar um número nessa loja, essa mega loja da Havan, que foi aberta, foi inaugurada em 2021 em Canela, no Rio Grande do Sul, com 10 mil metros quadrados, tem salas de cinema, 500 vagas aí de estacionamento, praça de alimentação e a tal da estátua que gerou aí toda essa celeuma. Agora, quantos empregos, né, Carlo Cauty, diretos e indiretos, uma loja como essa, desse tamanho, né, ela gera para a cidade de Canela e também toda a região. Muito boa noite, Cauty. Pois é, Paula, quanta riqueza, quanto desenvolvimento e quantos empregos a loja do Luciano Hang e as lojas, né, as centenas de lojas do Luciano Hang que geram, criam no Brasil todo, sob o símbolo da Estátua da Liberdade. Muito boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Piotr, boa noite, Silvio, boa noite para a nossa audiência. Pois é, né, Luciano Hang tem razão quando disse que o Brasil está se tornando um país muito perigoso para empresários. Não apenas porque temos um governo que é um vampiro dos recursos que os empresários geram graças ao seu trabalho, graças à organização, né, dos recursos que eles conseguem alocar de forma muito mais eficiente do que o Estado. O Estado vai lá e suga o sangue desses empresários, tira deles o provento do trabalho deles, mas também o Brasil está se tornando um país muito perigoso para os empresários que ousam criticar as pessoas que querem simplesmente que todo esse desenvolvimento que eles geram, esse crescimento econômico, esse emprego, acabe por mera inveja social, porque isso nada mais é que o partido da inveja social, o partido do atraso, o partido das pessoas que gostariam de ter um regime socialista, um regime tipo cubano, um regime onde não há iniciativa privada e onde é tudo dominado pelo Estado e onde há só uma coisa: pobreza extrema e nada mais. Então, o símbolo da Estátua da Liberdade do Luciano Hang é justamente o oposto. É o símbolo da liberdade, é o símbolo da prosperidade, é o símbolo do progresso, é o símbolo da riqueza, né? É o símbolo que demonstra como no Brasil ainda é possível, tomara que ainda continue sendo possível, gerar emprego, riqueza, inclusive impostos que o governo vai lá e suga e tunga dos bolsos dos empresários e dos funcionários desses empresários. Em todos os lugares onde há lojas Havans, Brasil afora, tem menos desemprego, tem mais renda, mais progresso, mais comércio, mais escolhas para os consumidores e, no final das contas, mais liberdade. Tudo aquilo que essa turma da esquerda odeia. E só para terminar, Paula, esse arquiteto, né, que fez esse abaixo-assinado, provavelmente por tempo de sobra, né, e projetos de menos para assinar, esse abaixo-assinado que foi assinado por gente do mundo inteiro, ele disse que até ficou mal depois que o Luciano Hang o chamou de esquerdopata, que teve que ficar de cama. Então, evidentemente, a resistência não é exatamente o forte dele, mas se esse arquiteto tivesse sofrido o mesmo tamanho das injúrias que o Luciano Hang sofre diuturnamente, ele não teria ficado só de cama, provavelmente, teria ido muito além, porque o Luciano Hang, ele é chamado em ordem de velho da van, bobo da corte, louro José, palhaço e não sei o que, fanfarrão, né? Então, tô lembrando de cabeça alguns dos apelidos com os quais a turma de esquerda chama o Luciano Hang. Então, assim, se um arquiteto fica de cama porque o Luciano Hang chamou ele de esquerdopata,
O Luciano Hang, que tem uma extensa lista de insultos que ele recebe diuturnamente, deveria receber, no mínimo, o Oscar, o prêmio mundial para a resistência contra essa turma que não tem nada de mais para fazer do que xingar os outros. Pois é, Piotr, nesse caso o que chama a atenção entre várias questões é que o empresário Luciano Hang foi condenado à prisão 1 ano e 4 meses, e aí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acabou substituindo a pena por prestação de serviços à comunidade, aí 1 hora por dia de condenação, e também o pagamento aí de multa de 35 salários mínimos que nós trouxemos ali, que dá o valor mais ou menos de R$208 mil. Mas a condenação original foi prisão. Mas a primeira instância não viu nenhum problema. A primeira instância que conhece o caso lá, porque foi lá em Canela, né? Só me permita voltar num ponto, Paula. Quando foi inaugurada a loja de Canela, a loja da Van... 2001. 2021. 2021, perdão. Quer dizer que o Luciano Hang estava construindo uma nova loja no meio da pandemia, para gerar emprego justamente na retomada da pandemia. Mega loja de número 167, Muito Piotr. bem. Os juros brasileiros caíram a 2% ao ano, por decisão do Banco Central, para incentivar o investimento. Nem assim conseguia trazer gente para fazer investimento naquele momento, diante das incertezas da pandemia. O Luciano Hang estava fazendo uma outra loja, mega loja. Em 2021 ela estava pronta, lá em Canela, no Rio Grande do Sul, muito próximo a Gramado, tem a Estrada das Hortênsias ali, bom, aquela região que foi afetada agora pela chuva, mas está se recuperando e vai se recuperar. Mas vamos lá, é completamente desproporcional. Por mais que tenha havido uma conversão da pena para trabalhos à comunidade, né? Trabalhos à comunidade. Prestação de serviço. Prestação de serviço. É completamente desproporcional e irrazoável. A ofensa foi esquerdopata. Bom, esquerdopatia, apatia de doença, esquerda, ou seja, um sujeito doente pela esquerda. A esquerda é só uma visão política das coisas. Ué, nós vimos ofensas aí sim, nazista, fascista, genocida, porque você está colocando a pessoa para crimes contra a humanidade, todos eles reconhecidos nos tribunais internacionais. Nada disso foi questionado. Aliás, o próprio Supremo se manifestou que genocida não era exatamente uma ofensa durante o processo eleitoral. O ex-presidente Bolsonaro, quando candidato, foi chamado disso. Aliás, foi chamado disso durante anos e anos, né? Desde o começo da pandemia. Então, qual é o sentido agora de a justiça na segunda instância, que normalmente prevalece, até porque é um colegiado, há uma preocupação com mais bom senso, aí muda o entendimento da primeira instância e passa a condenar. Porque houve uma discussão de esquerdopata. Esquerdopata agora virou motivo para condenação à prisão por crime contra a honra, em que pese o fato da justiça ter feito a conversão da pena. Eu vou só lembrar que, novamente, eu estava no começo de carreira, fui processado pela lei de imprensa. A lei de imprensa vinha da ditadura. Ninguém não passou pela cabeça de ninguém. Primeiro que eu tive direito à defesa, na primeira instância. Os do 8 de janeiro não têm esse privilégio, não tiveram esse privilégio. Eu, com uma lei da ditadura, tive o privilégio de ser julgado na primeira instância. Fui absolvido porque eu tinha todas as provas, eu estava sendo processado como jornalista, embora fosse só um aluno de escola de jornalismo já trabalhando. Coisa que o sindicato de jornalistas não me reconhecia como jornalista, se negou a me dar qualquer ajuda, mas a justiça me chamava de jornalista. Veja só como o sindicato já era atrasado naquela época. Imagina o que eu penso do sindicato de jornalistas, mas tudo bem, isso é um outro assunto. Voltando, se a lei de imprensa naquele momento tinha esse entendimento, o que a justiça brasileira agora está pensando, no caso a justiça de segunda instância do Rio Grande do Sul? Faz sentido nenhum, é completamente desproporcional e irrazoável. E direito sem a lógica da proporcionalidade e da razoabilidade não é direito. Silvio, Piotr lembrou bem, em primeira instância, o juiz decidiu pela improcedência da ação. E, inclusive, o Ministério Público também se manifestou nesse sentido. Concordou que o fato de Luciano Hang ter chamado ali o arquiteto de esquerdopata não seria motivo para crime, para condenação. Mas, em segunda instância, então, a decisão foi revertida. Ô Paula, vamos chamar as coisas pelo nome, né? Virou bagunça. Isso é bagunça com o direito, isso é bagunça com o ordenamento jurídico, com o devido processo legal. E isso só vai mudar no Brasil no dia em que conseguirem depurar, no dia em que for possível tirar a política do judiciário, tirar a política dos tribunais. Porque essa é uma decisão
absolutamente política, porque o Luciano Hang é quem é. Aliás, é um dos maiores empregadores do Brasil, tem 22 mil funcionários e o Piotr citava a questão da tragédia no Rio Grande do Sul, por exemplo, isso em maio. O Luciano Hang antecipou o 13º e é uma das raras empresas hoje no Brasil que tem plano de participação nos resultados. E ele entregou o recurso do PPR, do Plano de Participação em Resultado, ou seja, é uma empresa meritocrata, ele entregou para que as pessoas não tivessem tantas dificuldades para reconstruir a vida. O Luciano Hang tem centenas de lojas e a primeira começou lá em 1986 em Brusque, Santa Catarina, e só cresceu. E isso é fruto do bom trabalho, do trabalho honesto. Mas qual é o crime para a política que de alguma forma se espraiou nos tribunais brasileiros em todas as instâncias, inclusive em cortes superiores? O crime é ele ser bolsonarista. Este é o problema. E aí resta uma pergunta. E eu tenho certeza absoluta que quem está acompanhando, assistindo a gente agora, já sabe a resposta. Se chamar alguém de esquerdopata pode ser classificado no artigo 140 do Código de Processo Penal, crime de injúria, que me parece ser o mais agudo dessa lista, o que dizer de mais da metade dos jornalistas brasileiros sobre o que eles falam e falavam do ex-presidente Jair Bolsonaro? Desejando a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro, simulando uma partida de futebol chutando a cabeça do presidente Jair Bolsonaro, pendurando um boneco do presidente Jair Bolsonaro dentro de uma universidade pública. O que dizer de uma jornalista, uma mulher, da Folha de São Paulo que conseguiu escrever uma coluna inteira na página 2 da Folha de São Paulo, com inclusive palavras que eu não tenho coragem de repetir. Tamanha a baixeza. Isso se caracterizaria em injúria, calúnia ou difamação? Se a resposta for sim, nós estamos diante, mais uma vez, de uma régua que é absolutamente desmedida. O Brasil não tem mais um judiciário cuja balança, que deveria estar, aliás, lá, né, naquela escultura de granito em frente ao Supremo Tribunal Federal, para começar, porque a Praça dos Três Poderes deve dar o exemplo de como funciona uma república. A balança não pesa para os dois lados neste país, não.